Vamos lá, quarto ano, dar continuidade ao nosso, né, livro de ciências, lá na página 155. Na aula anterior vimos aí sobre a questão, né, do animal, né, as funções vitais, né, e também os nutrientes, né, importantes para a sobrevivência, né, como é que, né, quais são os alimentos, como é a questão da digestão de um animal, de cada espécie vai ter, né, aí suas peculiaridades. E vamos seguir com a reprodução dos animais e vegetais, né, seguindo essa sequência aí de conhecimentos. Então, lá na página 155, nós temos aí a reprodução dos animais, né, para que a espécie continue, né, dando continuidade, é necessária uma reprodução. Os animais, assim como os demais seres vivos, são capazes de se reproduzir e assim gerar novos indivíduos. Aí eu tenho aí a imagem, né, de cachorro e cavalo, mas nós temos entre outras espécies, né, que podem, né, realizar essa produção para que a sua espécie continue, né, em existência. Nem sempre os filhotes são parecidos com seus pais, porém o mais importante é que eles garantem a continuidade da espécie. A reprodução dos animais pode acontecer de duas formas. Nós temos a forma sexuada e a forma assexuada. Dizemos que a reprodução assexuada, quando acontece através de uma ou mais células do corpo de um animal adulto, gerando um novo indivíduo. Na reprodução assexuada, os animais possuem a capacidade de dividir-se e assim dar origem a um novo ser igual a si próprio. Então, nesse momento aí, essa reprodução assexuada, ela acontece aí, né, na capacidade da divisão, né, dessas células, né, e aí dando origem a um novo, né, ser daquela espécie. Não há acasalamento nessa fecundação, ou seja, não há aí, né, no caso lá, quando eu vou explorar aí a questão da reprodução, eu não vou ter aí o encontro, né, do feminino com o masculino. Não vai acontecer nessa questão assexuada, certo? Não vai ter o acasalamento, né, nem fecundação. Como exemplo, podemos citar as estrelas do mar aí, né, que vão se, né, reproduzindo, vão se dividindo e tendo aí novas espécies. Seguindo aí as nossas, né, descobertas em relação à reprodução animal, na página 156, diz que algumas espécies conseguem reproduzir sem ter a necessidade de um macho, certo? Não é necessário, né, a reprodução do masculino com o feminino para que aconteça, né, a existência dessa nova espécie. Os ovos das fêmeas começam a se desenvolver sem haver fecundação. No caso aí nós temos as abelhas, né? E aí eu dou o nome de reprodução assexuada. É denominado partenogênese. Algumas espécies, né, poucas, né, de peixes, répteis e anfíbios reproduzem-se dessa forma, sendo mais comum em invertebrados como formigas e abelhas. Então, ó, nós temos lá, né, os anfíbios, né, e algumas espécies de répteis, né, e peixes que acontecem nesse formato, né, os ovos, e aí vai ter, né, um novo, né, animal daquela espécie. E nós vemos aí com frequência em relação às formigas e também às abelhas. A reprodução assexuada ocorre em duas situações, com indivíduos de sexo diferente, o macho e a fêmea, porém de uma mesma espécie, no caso aí, né, os cachorros, né, existe esse acasalamento e aí, né, a fêmea vai, né, ter essa reprodução, né, de novos cachorros, né, provavelmente nasce, né, 4, né, ou mais, né, dessa mesma espécie. E como seres que possuem os dois sexos, os hermafroditas, como as minhocas, por exemplo. Nas espécies hermafroditas, um indivíduo fecunda os ovos do outro durante o acasalamento. Não existe macho e fêmea nesses casos aí. Então, no caso das minhocas, né, é diferente. Então, percebam que lá, no primeiro momento, nós tivemos lá a assexuada, né? Ela colocou os óvulos lá, no momento certo, né, vai se ter essa nova espécie, né? E aí, eu dei exemplo, né, de alguns peixes, anfíbios e répteis. E acontece, né, com frequência aí, é bem comum nas abelhas e formigas, né, a assexuada. A assexuada, onde é o acasalamento, o encontro, né, de duas da mesma espécie, sendo o macho e a fêmea, né, vai ter esse encontro, esse cruzamento, e aí você vai ter, né, cachorros, gatos e entre outras espécies, né, porcos, mas no caso dos hermafroditas, ele vai ter aí a questão aí do indivíduo que vai fecundar o ovo do outro, sendo da mesma, né, do mesmo sexo.
Na questão aí da página 157 mostra, né, em relação aí, né, o desenvolvimento do novo ser, ele pode acontecer dentro do corpo, né? No caso, dentro e fora dele. O exemplo aí, né, é a cadela, quando está, né, que nós damos o nome de prenha, né, porque não uso o nome grávida, igual a mulher é prenha, né, ou fora dele, como as tartarugas, né. A tartaruga, ela não vai gerar os ovos dentro dela, né, ela enterra lá na areia, e no tempo certo, né, as tartaruguinhas, elas vão sair e vão de volta, né, ao mar. Quando ocorre o acasalamento de um macho e uma fêmea, os espermatozoides do macho entram em contato com o óvulo da fêmea, gerando a fecundação. Em algumas espécies de peixes e répteis, há a fecundação externa, em que o encontro dos espermatozoides e do óvulo ocorre fora do corpo. E aí a reprodução, né, das tartarugas, por exemplo. Nem todos os animais possuem o mesmo período de gestação. Enquanto a fêmea do coelho apresenta 30 dias de gestação, a do elefante tem 630 dias. Então, cada animal vai ter, né, a depender da sua espécie, o tempo, né, para gerar e, né, ter aquela nova espécie, certo? Então, há uma diferença grande aí, né, de um coelho para uma, né, para um elefante, né? Que coisa, o tanto de tempo, né, de diferença que acontece aí, certo? A mesma coisa é a égua, né? Ela passa um tempo bem grande para, né, ter esse momento aí, né? Ela vai passar, né, o tempo prenha, mas com um tempo é que ela vai conseguir, né, ter esse momento da, né, é o que nós chamamos, né, de finalização da gestação do animal. Né? Já outros, né, ocorrem com mais, né, rapidez, em menos tempo. Indo ainda nesse processo, né, de reprodução, nós também vamos ver, quarto ano, sobre, né, as flores, né, a vegetação também, né, tem aí sua reprodução. Então, eu vou estar, né, alternando algumas páginas aí, mas não se preocupe que eu vou dar retorno na nossa aula online, é porque nesse momento eu quero explorar a reprodução animal e vegetal. Então, nós vamos para a página 171 para explorarmos nesse momento aí, né, significativo também. Então, os vegetais aí, assim como outros seres vivos, podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Na forma de reprodução assexuada, usa-se partes de uma planta para se obter outras. Né? E na sexuada é preciso as gametas masculinas com as femininas ter o encontro. Então, não vai ter aí, né, o acasalamento como acontece, né, na fecundação dos animais. Porém, a assexuada vai precisar sim do germe masculino e feminino para que essa planta reproduza. Né? Então, é muito interessante a forma em que, né, as plantas, né, vão dando nova existência a outras espécies, né? A mais espécies da sua mesma para que não tenha, né, a extinção. Então, no caso aí eu tenho, né, o exemplo aqui, essa sequência da página 171 nos mostra claramente esse esquema, como é que isso acontece. Então, eu tenho o adroceu aí, que vai ser o germe masculino, certo? O vento, os animais e a água transportam o pólen, nesse momento é importante, certo? Nós temos o gineceu aí, que é o germe feminino, temos as pétalas, a sépala, o óvulo feminino lá, e os grãos de pólen, né, que são, né, retirados, né, enviados de uma planta para a outra, né, com a ajuda das abelhas, que são de muita importância, gente, as abelhas para, né, a vegetação. Isso é bem interessante, a abelha é muito importante. E aí, esse encontro do adroceu com o gineceu vai dar, né, essa germinação e vai fazer com que outra, né, planta seja, né, comece a existir, seja produzida. Por isso que diz o nome de assexuada nesse momento aí. O adroceu é a parte masculina, certo? E o gineceu é a feminina, né? Que é onde encontra o óvulo. Ocorre a polinização quando os grãos de pólen alcançam o gineceu, né? Ao haver esse encontro, é onde vai acontecer nessa germinação e vai ser possível gerar, né, novas, né, espécies dessa mesma aí planta. A polinização, ela pode acontecer de duas maneiras. Tem a autopolinização e tem a polinização cruzada. A autopolinização é quando uma flor utiliza seu próprio pólen, né, e realiza a fecundação. Já a polinização cruzada, ela é quando o pólen é levado pelo vento ou por um animal até outra flor. Podem ser da própria planta ou, né, de uma planta da mesma espécie, certo? Então tem esses dois momentos aí da polinização que pode acontecer, né, ou sendo levada, né, para um lugar, ou, né, como a gente percebe aí, quando a flor utiliza seu próprio pólen, né, para fecundar, ou quando ela é levada pelo vento por outro animal, né, de uma planta para outra, sendo da mesma espécie.
Assim como nos animais, há flores que possuem dois sexos, né, que são as hermafroditas, e flores de sexo diferente, né, masculinas e femininas. Depois que a planta é fecundada, ela sofre algumas mudanças em sua forma. O fruto é gerado e as sementes armazenadas nela originarão novos vegetais. Então, quando acontece todo esse processo de fecundação, né, quando vai ter a reprodução aí sexuada, né, onde eu vou usar o adroceu e o gineceu, lá, nesse momento da polinização, eu vou ter um novo vegetal, certo? Então, olha que interessante é a forma em que acontece, né, a reprodução das plantas. As assexuadas normalmente são aquelas que nascem, né, que permitem do seu próprio caule, né, ter novas espécies, como a cebola, o alho, nós temos o gengibre, certo? E entre outras, são possíveis, certo? De acordo com o seu caule, reproduzir, né, uma nova planta da sua mesma espécie. Não vai ter, né, o adroceu nem o gineceu, não vai ter o encontro do pólen, né, no masculino e feminino, não vai acontecer. É o que eu chamo de assexuada aí, certo? Quarto ano. Então, assim como os animais, as plantas também têm esse momento, certo, de produção, né, de reprodução, né, para que isso exista, né, novas e não haja a extinção. Sabemos que a extinção existe por conta dos maus tratos da humanidade. De que forma? Na caça ilegal dos animais. De que forma? Quando eu desmato, eu faço queimadas, né, de forma ilegal. Tudo isso vai também estar prejudicando, né, que essa reprodução aconteça. Então, é por isso que existe a extinção de alguns animais e vegetais, né, no nosso planeta, justamente por essas, né, essas consequências aí, né, das atitudes incorretas da humanidade. Então, eu achei esse assunto super legal, eu espero que vocês também tenham gostado. Nós estamos dando continuidade, né, nós iniciamos na aula, né, vimos a questão da nutrição, como é que o animal, né, quais são os elementos importantes, e agora vem da reprodução do animal e vegetal, vendo como é que eles se reproduzem, né, como é que eles fazem para existir. E teremos outros, né, momentos aí para a gente dar sequência a esse assunto. Então, nesse primeiro momento é isso, né, reprodução animal e vegetal, onde tem o assexuado e o sexuado, onde vai ter aí as diferenças. Vocês podem estar vendo pesquisa de outros animais, como é que acontece, né, se eles são assexuados ou não, né, como é que acontece em cada espécie, para vocês estarem, né, tendo curiosidade, descobrindo curiosidades e também socializando conosco na aula online. O que é que vocês acham? Então, faça essa pesquisa, né, e vamos ter esses conhecimentos. Tem para casa, Projosi? Claro, né, quarto ano? Dentro do que nós vimos hoje sobre a reprodução animal e a reprodução também vegetal, teremos aí uma atividade para a gente, né, concluir essa etapa e dar seguimento, né, na próxima aula. Como é que vai acontecer, Projosi? Vocês vão estar desenvolvendo as atividades, né, de cada setor ali, certo? Então, vocês organizam, né, as ideias de vocês nesses dois textos, nesses dois momentos, nas duas etapas, e vão responder. Na primeira etapa é da página 158 até a página 159, certo? Duas páginas, rapidinho. Essas duas páginas vão desenvolver de acordo com o que vocês veem sobre a reprodução do animal, certo? Quando eu vou lá para a página em relação à reprodução dos vegetais, eu também vou ter, certo? Aí algumas atividades relacionadas a esse texto, que vai estar na página 173, ok? E vai estar até a página 175, né? É onde vocês vão desenvolver relacionado de acordo com o texto. Então, essas duas é sobre a reprodução animal e essas três aqui, né, é sobre a reprodução vegetal. E que a gente possa, né, agregar novos conhecimentos, né, em relação ao nosso ambiente, que é importante, né, nos conhecer, mas também conhecer o ambiente no qual eu vivo, né, no qual eu faço parte. Então, espero que vocês tenham gostado desses novos conhecimentos e aguardo vocês na próxima aula, né, com mais, né, curiosidades, né, e conhecimentos sobre esse tema, tá bom? Um beijo!